Gerenciando um programa de auditoria, PA, Programa de Auditoria. Dentro desse gerenciamento, nós vamos trabalhar implementando o programa de auditoria. Vejamos então algumas generalidades, informações gerais. Comunicação do progresso às partes envolvidas em um programa de auditoria. Todos os envolvidos precisam receber informações sobre o programa de auditoria, através de e-mail, através dos murais, através de relatórios. Nós precisamos desenvolver a habilidade de comunicar sobre o programa de auditoria. Definição dos objetivos, escopo e critérios de auditoria. Nós vamos ver com detalhes no próximo slide. Definição dos objetivos, escopo dos critérios de auditoria. Generalidades também significa coordenar e programar as auditorias. O nosso auditor líder deve programar todas as auditorias de forma competente, utilizando aí o PDCA. Assegurar a seleção de equipes auditoras. Quem serão os auditores que farão a auditoria na época X ou na época Z? Vão ser os mesmos? São equipes diferentes? Então nós temos de assegurar essa seleção da equipe auditora e deixar auditores preparados. Fornecer os recursos para realizar a auditoria. Recursos de viagem, recursos de documentação e qualquer outro tipo de recurso. Geralmente envolve questões financeiras. Assegurar a realização de auditoria de acordo com um programa de auditoria. Nós precisamos implementar o programa de auditoria, fazendo as atividades de acordo. Geralmente, ou acontece muito, do programa de auditoria falar alguma coisa e o gestor do programa de auditoria fazer outra coisa. Isso não deve acontecer. Assegurar que as atividades de auditoria são registradas, documentadas e registradas. Um programa definido com um cronograma de quais são as épocas que acontecerão as auditorias e os registros que forem necessários, relatórios que envolverem no programa ou na auditoria precisam ser bem documentados e também bem cuidados. Definindo objetivos, escopo e critérios de auditoria. Os objetivos de auditoria envolvem algumas questões. Determinação da abrangência do sistema de gestão a ser auditado. Nós vamos auditar todas as áreas, todos os departamentos, todos os processos, quais serão a nossa abrangência. Determinação dos processos e produtos contra os critérios de auditoria a serem auditados. Quais são os processos e quais são os produtos? E nós precisamos, para esse processo de produto, ter a documentação adequada, ou manuais, ou procedimento, registro, que fazem parte dos critérios de auditoria. Avaliação do sistema de gestão em relação aos requisitos legais e contratuais. Se existir normas legais e contratuais a serem cumpridas, a auditoria deve programar a utilização desses requisitos legais e contratuais. Avaliação da eficácia do sistema de gestão para atender aos seus objetivos específicos. Faz parte desses objetivos avaliar a eficácia do sistema de gestão que foi implantado. Identificação da área potencial de melhoria do sistema de gestão. Então, também são objetivos de identificar a área de melhorias, que área nós precisamos melhorar, que área a empresa precisa investir. Tudo isso faz parte dos objetivos de um programa de auditoria. Vejamos agora escopo e critérios de auditoria. Escopo de auditoria. Localização física, unidades organizacionais, atividades e processos a serem auditados e o período de tempo coberto pela auditoria. Esses são os elementos que fazem parte do escopo de auditoria que precisa ser programado
para que a auditoria ocorra de forma adequada. Critérios de auditoria são referências para determinar conformidades, tais como políticas, procedimentos, manuais, requisitos legais e outros documentos. Então são os documentos que vão compor os critérios de auditoria e nós vamos fazer auditoria contra esses critérios de auditoria. Então acabamos de ver objetivos, escopo e critérios de auditoria. Selecionando os métodos de auditoria. Convém que o gestor do programa de auditoria ele determine um método em procedimento, faça um PO, um procedimento operacional, para realizar de forma eficaz uma auditoria, dependendo dos objetivos, escopo e critérios definidos, a fazer os complementos necessários. Então nós vamos ter um procedimento de auditoria geral, que serve para todas as auditorias, e para aquela auditoria, naquele mês específico, nós vamos atender também outras questões, outro escopo, ou critérios, ou elementos necessários que nós vamos incluir no nosso método e procedimento de auditoria. Ainda dentro de implementando o programa de auditoria, nós vamos trabalhar selecionando os membros da equipe auditora. Precisamos estabelecer a equipe, estabelecendo a equipe. O gestor do programa de auditoria, que pode ser o RD, define a equipe auditora, incluindo auditor líder e quaisquer especialistas, levando em consideração a competência necessária para atingir os objetivos de uma auditoria individual, dentro do escopo definido. Então nós vamos fazer auditoria e temos uma equipe auditora. Se por acaso a equipe auditora faltar conhecimento numa área específica, nós vamos incluir, inclusive, especialistas para poder ajudar e colaborar na definição ou na auditoria propriamente dita. Ainda dentro da seleção da equipe, nós precisamos fazer algumas considerações. Assegurar a independência dos auditores e evitar qualquer conflito de interesse. O auditor não deve auditar sua própria área. Observar a capacidade dos auditores para interagir com auditados e para trabalhar em conjunto. Auditores que não sabem conviver, interagir ou trabalhar em conjunto, precisa ser treinado e melhorado. Ou não deve fazer auditoria. O idioma da auditoria é a cultura do auditado, quando a empresa atuar em diversos países. Se a sua empresa é uma multinacional, atua em diversos países, você vai fazer auditoria em qual idioma? Então nós precisamos definir também auditores que consigam fazer auditoria em países diferentes. Outras considerações. Incluir especialista quando necessário. Comentei. Se faltar conhecimento para a equipe auditora, vamos procurar um especialista. Geralmente dentro da empresa mesmo. Pode ser de fora. Auditor em treinamento pode ser incluído? Sim. Nós podemos incluir auditores em treinamento. São outras. Formar auditores. Em cada auditoria podemos formar outros auditores. Ajustes na equipe de auditoria podem ser necessários. Por exemplo, se surgir conflito de interesse ou questões de competências, as dificuldades precisam ser resolvidas, nós podemos trocar o auditor, nós podemos paralisar uma auditoria numa data específica e remarcar outra data. Claro que tudo isso deve ser evitado, mas provavelmente em algumas auditorias, ajustes serão necessários. Dentro do implementando o programa de auditoria, vamos ver a responsabilidade do líder da equipe auditora. Esse líder tem algumas responsabilidades a serem cumpridas. O gestor do programa de auditoria define o auditor líder, que deve planejar a auditoria
e esse gestor precisa passar informações a esse auditor líder. Lembrando que um gestor de um programa de auditoria geralmente é um representante da direção quando se tratar de sistema de gestão da qualidade ou sistema de gestão ambiental. Esse gestor vai repassar as seguintes atividades. Objetivos da auditoria. Quais os objetivos dessa auditoria? Que nós comentamos em slide anterior. Critérios de auditoria. Os critérios serão estes: manuais, procedimentos, registros, documentos, etc. Escopo da auditoria. A auditoria será feita na localidade XYZ, em todas as áreas, com os critérios XYZ também. Então, o escopo da auditoria, comentados também anteriormente. Procedimentos e métodos de auditoria. Quais são os procedimentos e métodos de auditoria, que é o procedimento de auditoria que a empresa tem? O auditor líder mais os auditores devem seguir o procedimento de auditoria definido aqui. Composição da equipe auditora. O gestor define o auditor líder e juntamente com o gestor farão a composição da equipe auditora. Quem são os demais auditores? Detalhes dos contatos do auditado, as localidades, as datas e a duração de auditoria. Todas essas são informações importantes para que o auditor líder possa programar sua auditoria. Alocação de recursos para realizar a auditoria e outras informações necessárias. Com isso, o auditor líder vai poder ter as informações necessárias para fazer uma boa auditoria. Gerenciando os resultados do programa auditoria. Quando fala gerenciando, nós falamos em PDCA, planejar, fazer, checar e agir corretivamente o programa de auditoria. O gestor, que pode ser o RD do programa de auditoria, RD, lembrando, é representante da direção para o sistema de gestão, ele deve assegurar, primeiro, análise crítica e aprovação dos relatórios de auditoria. Os relatórios de auditoria passam por análise crítica e precisam ser aprovados. Análise crítica da causa raiz e a eficácia de ações corretivas e ações preventivas. Distribuição dos relatórios de auditoria para a alta direção e outras partes pertinentes. O relatório tem de chegar à alta direção e às partes chaves envolvidas, principalmente nas não conformidades. Tem muitas formas desse relatório chegar às partes envolvidas. Pode ser o próprio relatório, como pode ser um relatório de melhoria com as não conformidades encontradas durante o processo de auditoria. Determinação de necessidade para qualquer auditoria de acompanhamento. Se for necessário fazer uma auditoria de acompanhamento para verificar uma não conformidade mais grave, ou a área está muito ruim, nós precisamos de fazer um acompanhamento naquela área, então nós vamos determinar essa necessidade para qualquer tipo de auditoria de acompanhamento. Tudo isso faz parte do gerenciar os resultados de um programa de auditoria. Dentro ainda do implementando o programa de auditoria, gerenciando e mantendo os registros do programa de auditoria. Parece banal, mas as pessoas perdem relatório, perdem tratamento de não conformidades. E essas informações perdidas dificultam o desenvolvimento de uma empresa. Então, o gestor do programa de auditoria deve assegurar que os registros de auditoria são criados, gerenciados e mantidos. Convém que os registros incluam alguns elementos. A. Registros relacionados com o programa de auditoria, tais como abrangência de objetivos do programa de auditoria documentados. Então, abrangência e objetivos do programa. Aqueles voltados para os riscos do programa de auditoria.
e outros registros de análise crítica da eficácia do programa de auditoria. Então vamos, para gerenciar e manter um bom programa de auditoria, convém trabalhar esses registros. B. Registro relativo a cada auditoria individual. Geralmente um programa de auditoria tem auditoria 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, 2 vezes por ano. Cada auditoria dessa é uma auditoria individual. Então nós precisamos ter registros específicos para cada auditoria individual. Planos e relatórios de auditoria, relatórios de não conformidades, de ação corretiva e ação preventiva. Também registro relativo ao pessoal da auditoria, cobrindo tópicos tais como avaliação da competência dos auditores, seleção da equipe de auditores, manutenção e melhoria da competência. Todos esses registros fazem parte do programa de auditoria.